Olá, bem-vindos à nossa análise. Hoje a gente mergulha no informativo 1179 do STF, que saiu agora, dia 2 de junho de 2025. Material quente para quem está na batalha do direito, né? Especialmente para concursos. Com certeza. A ideia aqui é assim, destrinchar as decisões mais importantes, plenário, segunda turma, virtual, e, claro, traduzir aquele juridiquês todo para algo mais direto, né? Entender o que o STF decidiu e por quê. Perfeito. Então vamos lá, vamos desempacotar isso. Começando pelo plenário. Tivemos umas coisas importantes em direito administrativo, né? Tivemos sim. Olha, na ADI 7710, o STF validou aquela exigência de nível superior para os técnicos do MPU, sabe? Ah, lembro disso. Veio por emenda parlamentar, né? Isso não costuma dar problema em projetos de iniciativa reservada? Pois é, mas nesse caso o STF entendeu que, primeiro, a emenda tinha a ver com o assunto do projeto, tinha pertinência temática, e, segundo, não criou despesa nova. Então ficou dentro dos limites. Entendi. E essa linha de raciocínio sobre limites apareceu também na discussão dos cargos em comissão nos tribunais de contas, né? A DI 6.887 e 6.918. Exatamente. Ali o STF reforçou. Cargo em comissão é para direção, chefia ou assessoramento. Tem que ter aquela relação de confiança e, muito importante, as atribuições têm que estar bem descritas na lei. Não pode ser algo genérico. De jeito nenhum. Por isso validaram um cargo lá de São Paulo que tinha descrição certinha, mas derrubaram vários em Goiás. Eram funções muito genéricas ou até técnicas que não justificavam ser comissão. Certo. Mudando um pouco, mas ainda no plenário. Direito Constitucional. Teve a ADO 82, né? O STF cobrando o Congresso sobre a criminalização da retenção dolosa de salário. Isso reconheceu a omissão, a demora do Congresso em cumprir a Constituição, lá no artigo 7º, inciso 10, deu até prazo, 180 dias, para legislarem sobre isso. É uma proteção importante para o trabalhador, né? Fundamental. O STF destacou que reter o salário de propósito é grave, é diferente de uma apropriação indébita comum. É uma proteção específica mesmo. E ainda inconstitucional, como ficou aquela história dos planos econômicos? Bresser, Virão, Collor, na DPF 165. Então, o Supremo declarou que os planos, no contexto da época, foram constitucionais. Mas, e esse é o ponto-chave, reafirmou que os prejuízos dos poupadores têm que ser reparados. Pelo acordo coletivo que já existe. Exatamente, aquele acordo já homologado. Inclusive, prorrogaram o prazo para quem ainda não aderiu por mais 24 meses. É uma busca por segurança jurídica, mas sem ignorar quem foi prejudicado, sabe? Resolvendo via acordo. Interessante. E sobre pagamentos do governo? O REU 1.326.178, tema 1.156. Pagamento de crédito superpreferencial, idosos, doentes graves, PCDs. O que mudou? A definição foi clara. Se o valor total do crédito da pessoa ultrapassa o limite da RPV, da requisição de pequeno valor, Tem que ir tudo para precatório. mesmo a parte que seria preferencial. Isso mesmo. Paga tudo via precatório. Não pode fracionar, tipo, pagar a parte preferencial como RPV e o resto como precatório. A ideia é não burlar a fila e as regras do precatório. A RPV é a exceção para pequeno valor definido em lei. Entendi. Faz sentido para manter a ordem. E falando em regras e limites, teve mais embate entre Estado e União, né? Na ADI 7553, sobre custas judiciais em Tocantins. Teve sim. Ali o STF viu o problema em duas coisas da lei estadual. Primeiro, fixar um valor mínimo de custas para quem tem gratuidade parcial. E segundo, exigir a comprovação do pagamento das custas já na hora de entrar com o recurso. Por quê? Invasão de competência da União. Exato. Entenderam que isso mexe com um direito processual que é competência federal. Mas, olha que interessante, validaram a cobrança de custas se a pessoa faltar sem justificativa na audiência de conciliação. Isso viram como algo mais ligado à administração da justiça local. E limitaram o valor máximo das custas também, né? Sim, consideraram o teto muito alto,
o que poderia dificultar o acesso à justiça. Deram uma ajustada nisso também. Essa tensão entre o que o Estado pode fazer e o que é da União apareceu de novo na ADI 7.729, sobre a escolha do Defensor Público Geral no Paraná, certo? Certíssimo. O Paraná criou regras próprias, diferentes da Lei Complementar Federal, a LC 80. O STF derrubou, dizendo que o Estado tem que seguir as normas gerais da União para organizar a defensoria. E na ADI 6.844, sobre o Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal. Ali a questão foi outra. A lei federal previa a participação de um auditor do TCU no Conselho. O STF disse: olha, a lei não pode obrigar o TCU a ceder um servidor. A indicação tem que ser uma faculdade do TCU. Para preservar a autonomia do Tribunal de Contas. Exatamente. Um poder não pode impor a cessão do servidor de outro órgão que tem autonomia. O TCU decide se indica ou não. Entendido. Vamos mudar de área agora. Direito eleitoral. A DI 7.677 validou aquela resolução do TSE que barra a quitação eleitoral para quem não presta contas de campanha. Validou. O ponto central foi que o STF não viu isso como criação de uma nova inelegibilidade. Entendeu como um requisito objetivo mesmo. Se a pessoa não presta conta, as contas são julgadas não prestadas e ela fica sem quitação até o fim da legislatura. E sem quitação não tem registro de candidatura. Exato. O STF viu isso como algo dentro do poder regulamentar da Justiça Eleitoral para garantir a transparência e a fiscalização das campanhas. É um dever prestar contas, né? Com certeza. Agora, direito tributário. Duas decisões que chamaram a atenção. Primeiro, o reintegra no ARE 1.285.177. Tema 1108. Essa é importante para quem lida com tributos federais. O reintegra é um benefício fiscal, né? Uma devolução de parte dos tributos. Quando o governo reduz esse benefício, indiretamente ele aumenta a carga de PIS/COFINS. E aí a dúvida era, precisa esperar a anterioridade anual, como se fosse um aumento direto de imposto? O STF disse que não. Precisa respeitar a anterioridade nonagesimal, os 90 dias, porque PIS/COFINS só se sujeitam a essa. Mesmo o aumento sendo indireto, pela redução do benefício, vale a regra específica do PIS/COFINS. Noventena, mas não a anual. Clareou. E a outra foi a ADPF 351, sobre taxas municipais lá de Morro Agudo, em São Paulo. Essa reforçou um princípio básico: legalidade tributária estrita. Tributo só pode ser criado ou aumentado por lei formal. O município não podia delegar para o prefeito, via decreto e sem nenhum critério na lei, a tarefa de fixar o valor das taxas. Famoso cheque em branco não pode, né? De jeito nenhum em matéria tributária. E, além disso, a taxa de limpeza pública, do jeito que estava na lei municipal, também foi considerada incompatível com a Constituição de 88, não foi recepcionada. Muita coisa só no plenário. Vamos dar uma passada rápida pela segunda turma e pelo virtual? Só para termos o panorama completo? Claro, na segunda turma teve o RE 1.393.330 AGR, interpretando aquela modulação dos efeitos do tema 395 sobre os quintos incorporados. O que ficou decidido ali? Foi uma interpretação mais restrita. A decisão protegeu quem estava recebendo os quintos na data limite da modulação, 18 de dezembro de 2019, mas não garantiu o pagamento de valores que foram reconhecidos administrativamente antes dessa data, mas que não chegaram a ser pagos. Ou seja, protegeu o pagamento em curso, não um direito a receber atrasados que nunca foram pagos. Entendi. Uma aplicação bem específica da modulação. E no plenário virtual? Muita coisa em andamento, né? Bastante coisa. Várias repercussões gerais importantes sendo julgadas. Tema 1244 sobre multa administrativa em salários mínimos. Tema 1286 sobre carrinhos de compra adaptados para PCDs. PIS/COFINS CSL sobre atos cooperativos, temas 536 e 516, a questão sempre polêmica das candidaturas avulsas, tema 974, e muitas ADIs e ADPFs também, né, sobre Simples Nacional para Transportador, ICMS na Paraíba, pausas para trabalhadores de frigorífico, regime de servidores. Exato. Regime de servidores no Paraná, representação da DPU, controle interno em Santa Catarina até a moratória da soja em Mato Grosso. O virtual está a todo vapor, definindo temas com impacto enorme na sociedade e na economia. Ufa!
Realmente cobrimos bastante coisa importante desse informativo 1179. Fica muito claro como as decisões do STF vão moldando, né, a aplicação das leis da Constituição no nosso dia a dia. Sem dúvida alguma. E analisar esses julgados é, assim, essencial para a gente entender para onde a jurisprudência está indo, quais os parâmetros que vão guiar as discussões futuras, é fundamental para quem estuda e para quem atua na área. Fica então aquela reflexão, né? Com essa variedade imensa de temas complexos, competência legislativa, direitos sociais, controle de política, economia, qual será que é o maior desafio constante para o STF na hora de buscar o equilíbrio? Equilibrar tantos interesses e valores constitucionais diferentes em cada decisão. É uma pergunta excelente e, eu diria, fundamental e que não tem resposta fácil, né? É algo que nos mantém sempre observando, atentos ao trabalho da corte e como ela navega essas complexidades todas.